Era uma vez um lenhador com 2 filhos e a madrasta deles. O nome do menino era Hansel e o nome da menina era Gretel. Eles viviam tão mal que às vezes nem havia o que comer. E então, uma noite, ele se deitou na cama, pensando em como alimentar mais as crianças. Sua esposa o aconselhou a ter filhos na floresta, acender uma fogueira, dar um pedaço de pão a cada um e deixá-los lá, nem os 4 morrem de fome. Mas o lenhador não concordou. E até então, sua esposa o convenceu de que ele finalmente concordou. E os filhos, por causa da fome, também não conseguiam dormir e ouviam tudo que a madrasta dizia ao pai. E quando os pais adormeceram, Hansel secretamente saiu correndo de casa. A lua brilhava forte e as pedras brancas brilhavam como moedas. Hansel meteu no bolso tantos deles quanto podia caber. Então ele voltou para casa e as crianças foram para a cama. De manhã, a madrasta veio até as crianças, deu a cada uma delas um pedaço de pão e foram todas juntas para a floresta. No caminho, Hansel jogou pedras brancas uma por uma. Quando eles chegaram à clareira, meu pai começou a acender uma fogueira. Ele ordenou que as crianças se sentassem perto do fogo e se certificassem de que não apagasse, enquanto eles e a madrasta iam buscar mais lenha. Eles sentaram, cansados e adormeceram. Quando as crianças acordaram, era uma noite escura para todos. E passado um mês inteiro no céu, Hansel pegou a irmã pela mão e foi, procurando o caminho junto aos seixos, que brilhavam como moedas novas, e mostrou-lhes o caminho. Eles caminharam a noite toda e, ao amanhecer, chegaram à casa do pai. Algum tempo passou. E as crianças ouviram novamente como a madrasta uma noite começou a implorar a seu pai para se livrar das crianças. Ele recusou, mas sua esposa não quis ouvi-lo. Ela praguejou e expressou todo tipo de censura a ele. Quando os pais adormeceram, João, como da última vez, quis recolher pedras, mas a madrasta trancou a porta e o menino não conseguiu sair de casa. No início da manhã, as crianças receberam um pedaço de pão cada, menos ainda do que da vez anterior. No caminho para a floresta, Hansel desfiou sua arma no bolso e jogou as migalhas no chão. A madrasta os levou ainda mais para dentro da floresta. Novamente uma grande fogueira foi acesa, e o pai ordenou aos filhos que vigiassem o fogo enquanto eles e a madrasta cortavam mais lenha. Quando chegou a hora do almoço, Gretel dividiu seu pedaço de pão com Hansel. E eles adormeceram. Acordamos quando a noite escura caiu. E então um mês se passou e eles se juntaram em seu caminho, mas não conseguiram encontrar uma única migalha, porque milhares de pássaros voando na floresta muito comiam essas migalhas. Então as crianças caminharam por muito tempo, mas não conseguiam sair da floresta. De repente, a estrada os levou à cabana. Aproximando-se, as crianças viram que a casa era toda construída com pão e biscoitos e as janelas eram de açúcar puro. Hansel estendeu a mão e quebrou um pedaço do telhado, enquanto Gretel foi até a janela e começou a roê-la. E então a porta da cabana se abriu de par em par e a velha saiu, apoiada em uma muleta. Hansel e Gretel ficaram com tanto medo que até deixaram cair seus petiscos de suas mãos. E a velha foi gentil e os convidou para a sua cabana. Já havia comida farta na mesa, leite, biscoitos, maçãs e nozes. Depois do jantar, a velha fez 2 camas limpas para as crianças, e João e sua irmã pensaram que estavam no céu. Mas a velha só fingia ser afetuosa, mas na verdade era uma bruxa malvada, que construiu sua cabana de pão com esse propósito para atrair crianças. Cedo pela manhã, enquanto as crianças dormiam, ela pegou Hansel e o colocou em uma pequena gaiola. E ela ordenou que sua irmã fizesse tudo o que a bruxa malvada exigia dela. A velha decidiu engordar o menino para comê-lo depois. Então Gretel começou a preparar a comida mais deliciosa para João, e ela própria não conseguiu nada além de sobras. Algum tempo se passou e o menino não engordou. Então a velha não quis esperar mais e decidiu cozinhar e comer Hansel. Ela ordenou que Gretel acendesse o fogão e colocasse água. Quando o fogão esquentou, a velha mandou que ela subisse no fogão e ver se estava quente o suficiente. Então ela queria empurrar a garota para o fogo e assá-la. Mas Gretel sabia o que se passava em sua mente. Ela disse que não sabia como entrar e pediu à bruxa que se apresentasse. A velha ficou com raiva e subiu no forno. Então Gretel a empurrou e fechou a veneziana atrás da bruxa.
Nossa, como a velha gritou terrivelmente. Greta, entretanto, correu para Hansel e abriu a gaiola. Tendo libertado o irmão, foram para a sala da bruxa, onde havia caixas de pérolas e pedras preciosas em todos os cantos. Encheram os bolsos com elas e voltaram para casa. Por vários dias, as crianças procuraram o caminho de volta. A floresta parecia cada vez mais familiar, e, por fim, eles viram a casa do pai à distância. Como ele ficou feliz em ver seus filhos vivos! João e Maria despejaram no chão todas as pérolas e pedras preciosas que haviam tirado da bruxa. Não havia necessidade de pensar em comida. E eles começaram a viver e se alegrar. E o pai expulsou a madrasta malvada de casa. A menina Mary morava nas estepes do Kansas com seu filhote Toto, o tio Henry e a tia. Nesses lugares, os furacões eram comuns e a família de vez em quando se escondia no porão dos elementos em fúria. Um dia, o tio Henry percebeu uma tempestade iminente. Ele abriu a escotilha do porão e chamou Mary e tia para se esconderem. Naquele momento, o assustado Totó pulou dos braços de Maria e se escondeu embaixo da cama. Quando a menina finalmente pegou o cachorrinho, o vento uivou e a casinha estremeceu. A casa girou em torno de seu eixo várias vezes e então começou a subir lentamente no ar, como um balão. Logo a casa caiu e ele e Totó saíram para a rua. Um gramado verde com árvores frutíferas espalhadas e flores incríveis cresceram por toda parte. Foi assim que Maria acabou na terra mágica de Oz. Enquanto admira as maravilhas da natureza, a menina não percebe como pessoas estranhas com chapéus se aproximam dela. Eles eram adultos, mas não maiores do que a pequena Mary. A principal delas era uma velha toda vestida de branco. Ela se aproximou de Maria e agradeceu por ajudar a garota a derrotar a feiticeira do mal. Maria ficou muito surpresa. Então a velha apontou para a casa, de onde saíam pés calçados com sapatos prateados. Naquele momento, as pernas se desintegraram em centenas de pequenas partículas e desapareceram, deixando apenas os sapatos. Maria ficou ainda mais assustada, porque ela realmente queria ir para casa. Mas aconteceu que nem a velha de branco, nem outras pessoas estranhas de boné sabiam como ajudar a garota. Eles aconselharam Mary a calçar os sapatos prateados da bruxa, ir para a cidade das Esmeraldas e encontrar o poderoso mago Oz lá. Só ele poderia ajudar Mary a voltar para casa. Havia uma estrada de tijolos amarelos que levava à cidade das Esmeraldas. Mary partiu ao longo dele. O primeiro que ela conheceu foi um milharal guardado por um espantalho. Em vez de uma cabeça, ele tinha uma bolsa cheia de palha, e sua boca e nariz foram pintados com tinta. O espantalho estava vivo e seu nome era Espantalho. Ele disse a Mary que também deseja encontrar o mágico Oz para pedir-lhe cérebros. A garota ficou com pena do espantalho, ajudou a pular a cerca e eles pegaram a estrada. A estrada de tijolos amarelos levou Maria e o espantalho para a floresta. De repente, eles ouviram alguém gemer. Uma figura humana brilhava no matagal da floresta. Era o lenhador de lata. Suas partes estavam tão enferrujadas que ele não conseguia mover um braço ou uma perna. Então, em uma cabana próxima, Mary encontrou uma lata de óleo. Ela lubrificou as partes do lenhador e ele começou a se mover novamente. Acontece que o lenhador há muito sonhava em encontrar o mágico Oz para conseguir um coração de verdade. Então, juntos, eles continuaram sua jornada para a cidade das Esmeraldas. Uma trilha de tijolos amarelos conduzia amigos por uma densa floresta. De repente, um leão saltou do matagal para a estrada. Assim que ele balançou as patas para o espantalho, ele ouviu Totó latindo e ficou muito assustado. O leão disse a Maria que ele nasceu tímido e, portanto, não se importa em ir até o mago Oz e pedir verdadeira coragem. Quando os amigos finalmente chegaram à cidade das Esmeraldas, o grande Oz concordou em cumprir seus desejos, mas estabeleceu uma condição. Ele pediu para matar a bruxa malvada do Ocidente. E os amigos tiveram que concordar. Sob o manto da noite, Maria, o espantalho, o leão e o lenhador foram até a bruxa do Oeste. Ela estava esperando por eles e, portanto, enviou os macacos voadores para os amigos. Eles jogaram o lenhador de lata do penhasco, despejaram toda a palha do espantalho e capturaram Mary e Léo. Quando Maria foi levada à bruxa do Ocidente, levada ao desespero, ela derramou água na bruxa. Para a surpresa da garota, a velha começou a derreter e logo restou dela apenas uma poça de lama.
Quando os amigos voltaram para a cidade das Esmeraldas e exigiram que o mago cumprisse seus desejos, descobriu-se que Oz não era um mago, mas um verdadeiro enganador. No entanto, ele tentou atender aos pedidos de seus amigos. Então, Oz encheu a cabeça do espantalho com serragem, da qual ele experimentou uma onda de sabedoria. Inseriu um coração de seda escarlate no peito do lenhador de lata, e ele deu ao leão covarde uma poção para beber, o que fez o rei dos animais se sentir corajoso. Vendo os sapatos prateados de Mary, Oz riu. Afinal, os sapatos eram mágicos, e todo esse tempo eles poderiam carregar a garota para casa. Mary despediu-se das novas amigas, bateu 3 vezes no calcanhar e acabou em casa com o totó. Mas os sapatos prateados se perderam na estrada.